aí, tá bom? Graça e paz, pastor. Tudo bem por aí? Tudo ótimo, Wando. Graça e paz, um friozinho bom, né? Opa! Tudo bem, estamos de blusa hoje. Eu tomei à vontade aqui, porque aqui é meio quente aqui nesse quarto, né? Então, eu pus uma blusinha que eu tô com o pulmão meio chiando. Pastorzão, tem que cuidar desse pulmão de ouro aí. Esse pulmãozinho aqui tá meio... Já dei um toque para ele, falei, vai devagar, mano. Esse pulmão tá zerado. Esse Mas pulmão já graças a enfrentou Deus, tanta coisa aí que o friozinho é fichinha. é ficha, é ficha. É isso aí, Tomando uns pastorzão. canzinhos, uns própolis, né, para Opa! oração, né? Maravilha. Tudo bem, graças a Deus, mano. Tá tudo Que jóia. bom. Estamos caminhando aqui, eu e a pastora. Não é fácil, né, pastorzão? Mas Deus tem te dado graça, né, pastor? Da É graça. bom, né? É bom a É, gente sempre ter as nossas esposas do nosso lado, né? Nos auxiliando, nos completando. O que seríamos de nós sem as nossas digníssimas esposas, né? faz parte, Deus criou assim, né? Deus fez desta Então, maneira. desta maneira, somos uma só carne. Aí, ó. Eu Tá te vendo? falei, como é bom a gente crescer na idade, né? Envelhecer juntos, né? A gente vai dando trombada nas mesmas dificuldades, rindo às vezes, tudo faz Às vezes parte. sorrindo, às vezes chorando. Como tem uma música que fala assim: se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. É isso Eu mesmo, acho vai que é ter isso. E falando de emoções, que né, pastorzão? Falando de emoções, falando de emoções, vamos entrar. né? É o que nós temos para hoje, que é sensacional. Sensacional. O pessoal tá colando aí, pastorzão. Deixa eu E aí, chegar. isso, e aí eu acho que seria bacana se o senhor ministrasse uma oração para nós agora aí, pode ser? Poxa. Então tá bom. Então vamos lá, Senhor Deus, em nome de Jesus Amém. Cristo, estamos aqui na Sua presença com muita alegria, Pai, Amém. para nós ministrarmos essa noite, eu e o presbítero Evandro, para que nós possamos, esse grupo que hoje vai participar, que o Espírito Santo de Deus vai Amém. trazer, Senhor, para que nós possamos crescer. Nós precisamos crescer num só propósito, que é a Tua palavra. Precisamos unidos pensarmos dos mesmos jeitos, pensar aquilo que o Senhor deixou, pôr em prática aquilo que o Senhor deixou. Assim teremos o poder do Aleluia. para que nós possamos ministrar, fazer a obra, viver os milagres, viver tudo que está escrito. Nos capacita, Pai, de uma forma que vem do céu. Eu, como o Evandro, Pai, que nós precisamos, né? Nós entendemos as nossas deficiências e necessitamos, colocamos as nossas deficiências no Senhor, que é muito, muito perfeito. O Senhor é perfeito e o Espírito vai nos ajudar. Amém. Aqueles que estão aí chegando, tenham o coração aberto para aprender e perguntar em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Então, pastorzão, as emoções é um assunto muito relevante nos dias de hoje. Você que está aí chegando agora no nosso canal aí, vai deixando o seu like, já vai dando seu graça e paz aí, vai fazendo seu comentário. Se for possível, vai convocando, vai convidando outras pessoas para acessarem aí, para participar dessa aula. Afinal, hoje nós vamos falar de um assunto que é muito badalado, né? Vamos falar sobre as emoções, sobre como nós conseguimos, né, gerenciar as nossas emoções, né? O que é gerenciar, administrar,
cuidar. Quando a gente fala a palavra gerenciar, né, administrar, fala-se de processos, de várias coisas que precisam ser organizadas, trabalhadas, ajustadas para que algo aconteça, para que algo dê certo, para que tenhamos lá na frente o resultado desejado. Então, por isso é importante nós gerenciarmos, né? E hoje nós vamos estar falando sobre gerenciando as nossas emoções. Tá aí, ó, o pessoal tá chegando, já temos aí uma quantidade aí de 12 pessoas conectadas conosco, participando, muito bom, pastorzão. E é só fluindo daqui para frente, tenho certeza que nós vamos agregar bastante pessoas, né? Do nosso Tadel, ele tem sido uma bênção. Aliás, eu queria parabenizar o Tadel, né? Agradecer a Deus por esse ministério, Tadel, né? Porque o Tadel, ele é muito importante, ele é algo que de fato tem nos ensinado, né, pastor? Ele nos tem nos dado crescimento, uma escola maravilhosa. Então, para você ainda que não sabe o significado da sigla Tadel, é treinamento avançado de líderes, né? E todos nós temos uma essência de liderança na nossa vida. Alguns mais, alguns poucos, alguns muito mais, alguns muito pouco mesmo, né? Mas, independente disso, o mais importante é que a palavra de Deus seja aplicada nas nossas vidas, né? É isso aí, pastorzão. É isso aí, pensando nisso, né? Essa alinhada que Deus nos dá de estar juntos, né? De andar juntos, de ser somos líderes do reino, né? Somos preparados para isso, né? Então, nós representamos Jesus Cristo aqui na Terra, ensinamos para isso, por isso precisamos gerenciar, aprender a gerenciar as emoções, né, Wanda? É isso aí. Para poder lidar com todas as questões, para entender que isso flui desde lá de cima, né? E foi tudo criado por Deus, né? E a gente vai aprender a gerenciar de fato, né? Que é viver essas emoções, colocar elas nos lugares certos, né? Como que tem, como que funciona. E isso é muito bacana. Isso é um estudo assim que eu vou te falar para você. É claro que a gente vê na Bíblia, porque a gente vê os estudos, tudo, né? Esse gerenciamento das emoções, a gente vê no próprio Deus, a gente vai ver através do estudo, e através de Jesus Cristo. E isso ele reporta a nós temos isso também, todo ser humano vai ter, e tem isso, tem as emoções, que ela vem de dentro para gerar e gerenciar nas horas certas, naquilo quando acontece, né? Nós vivemos assim, né? A função do ser humano é essa. E aí vamos fazer um papel de acordo com Jesus tem nos ensinado, né? Porque o mundo também gerencia as emoções dela de uma outra maneira, né? Vai gerenciando as suas emoções. E aqui nós aprendemos a conviver com Deus, e aprendemos, olhamos para eles e vemos, nós vamos ver através dos ensinos, que nós vamos ver as emoções que Deus tem, como que ele tem, como que ele lida, como que ele faz. E isso é bom. Né, Maravilha, pastorzão. Tô ouvindo aqui, tô só gerenciando as minhas emoções aqui para me ouvir, né? É isso aí. Pastorzão, bora lá então, vamos dar início aqui. Eu gostaria de iniciar com aquele texto de Eclesiastes, se o Mateus conseguir colocar para nós aí, Eclesiastes 3. Hoje nós estamos sendo aqui mentorados pelo Mateus, né? Hoje não é a Larissa, mas é o Mateus que está conosco aí, nos dando essa estrutura, né? E tá por trás de tudo aí do que está acontecendo hoje. Então Deus abençoe a vida do Mateus. E é um texto muito conhecido, né? Eclesiastes 3:1, que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. E há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Exatamente.
Então, esse texto ele abre um leque para que nós possamos aqui entender, né, aonde está a porta, vamos se dizer assim, para que nós possamos de fato aprender, né, ou pelo menos entender se estamos ou não gerenciando aí as nossas emoções, né? É claro que nós estamos trazendo isso dentro de um contexto bíblico, tá? Nós vamos trazer hoje o nosso estudo dentro de um contexto bíblico, né? Então, como diz o texto bíblico, que essa paz que nós recebemos, que vai nos ajudar através do Espírito Santo de Deus, ela vem de Deus, né? Ela vem de Deus e não é igual à do mundo, né? Não tem as características de como o mundo dá, mas sim como a palavra de Deus ela é acrescentada na nossa vida, né? Então e é isso aí, pastor. Vamos tocando daqui. Eu acho interessante esse texto de Eclesiastes. Ele tem Eclesiastes 3:1, Mateus. 3:1. Eclesiastes 3:1, né? Ele traz essa proposta para nós aprendermos aí. Já estamos aí com o pessoal, já estamos aí com a Larissa, já está na área, a nossa irmã Lourdes, a Beth, o baixinho, o Ednilton, né? Baixinho. A minha esposa, a Josi, a nossa irmã Sueli já está por aí, a irmã Valdina, a pastora Marli, o Tiagão, né? Todo o pessoal aí já está na área dando graça e paz, eles já estão conectados aí conosco para aprendermos. Então, pastor, eu vou já de imediato, né? Sem muito esperar, vou lançar uma pergunta para esse pessoal aqui. Isso aí. Vou mandar algumas perguntas aí. Eu vou pedir para que vocês, ao longo da nossa conversa, do nosso bate-papo aqui, vocês vão respondendo aí, né? E a primeira pergunta que eu gostaria de compartilhar com vocês é: como nós podemos, né, interpretar as emoções, né? Como que nós podemos, eu vou falar um pouco até mais fácil, entender as emoções, né? Como que nós olhamos para determinada coisa e nós podemos entender que naquele momento uma emoção de alegria, de tristeza, né? Como que nós podemos interpretar? Então, o Mateus vai colocar para nós aí como podemos interpretar as emoções. Joga aí, Mateus, e o pessoal ao longo da caminhada aí vai tentando nos ajudar a responder essa questão aí. Amém? Glória a Deus. Eu tava lendo lá, ó. Pergunta: como nós podemos entender as emoções, né? Eita, eu vou jogar mais uma. Então, eu vou jogar mais uma perguntinha e depois tem mais. Eu quero jogar logo duas na fogueira aí, que é para vocês nos ajudarem aí. Como podemos aplicar a palavra de Deus como nós podemos aplicar a palavra de Deus nesse ambiente emocional, né? Então aí, ó, isso daí nós vamos falar. Então, se você ficar atento aí, as respostas vão vir e vocês vão conectados aí, vocês vão conseguir responder. Então vamos lá. Como podemos aplicar a palavra de Deus na vida emocional, na área emocional, na vida emocional? As nossas áreas emocionais. Isso. Vamos lá. Eu estava procurando um negócio aqui. Quer ver? Pode falar aí, pastorzão. Fica à vontade. Não, tá. Não, vamos iniciar então, né? Buscando na própria palavra de Deus. A emoção, né? Ela é um assunto bem relevante, né? Para nós hoje, para poder entender, né? O coração é uma sede das nossas emoções, é assim que nós aprendemos, né? Quando a gente fala assim que as emoções elas saem lá de dentro, nós entendemos que o depósito dessas emoções ela está no nosso coração, né? E como podemos então, fica mais uma pergunta aí, Wanda, como nós podemos interpretar essas emoções, né? Acho que você já fez essa pergunta. Isso, foi a primeira que eu coloquei, pastorzão. Foi lá, né? Como nós podemos aplicar a palavra de Deus em um âmbito pessoal? Exatamente. E como isso implica na vida daquele que abre o seu coração
para uma vida espiritual, física saudável. Olha que legal. Como podemos tratar desse assunto? Olha isso aí, Wander, isso é uma virada na vida da pessoa que ela nem imagina o quanto ela vai crescer quando ela souber utilizar isso dentro da palavra de Deus, né? Ele vai virar, ele vai tratar das emoções dele de uma forma extraordinária. É um assunto sensacional. E a Bíblia, ela fala sobre essas ações, ou sobre essas emoções, né? Fala as nossas emoções e nos fala até mesmo uma linguagem emocional. Lendo a Bíblia, né, a gente vai entender isso. A gente vai ver que Deus nos formou, somos imagem e semelhança de Deus. Então, se nós estamos ensinando que as emoções dentro do nosso coração, ela existe porque Deus nos colocou assim, Ele fez imagem e semelhança. Então, nós vamos ver na Bíblia como que Deus age sobre isso, né, mano? E aí, nós vamos ver como é que nós estamos agindo. Eu acho que é bem legal isso. Você Né? sabe que esse assunto das emoções, até para o pessoal que está aí nos acompanhando, pessoal, vamos participando aí. Tem 2 perguntas aí, desenrola aí nessas perguntas aí. Você sabe que, se nós olharmos para o contexto bíblico da criação, né, Satanás, ele foi uma pessoa, um ser, né? Vou falar pessoa aqui, um ser que não soube lidar com as suas emoções, porque Exato. porque ele estava onde estava, na posição ao qual ele estava, né? E em algum momento da vida ele se achou melhor do que Deus, ele quis ser maior do que o Criador, né? O Dr. Augusto Cury, ele tem uma frase que ele fala assim, olha, o inferno emocional está cheio de pessoas bem intencionadas, né? No inferno emocional, né? E é bem isso, né? O próprio Satanás, ele já estava criando o inferno dentro da vida dele, né? Porque ele não conseguiu lidar com as emoções, né? Fica imaginando ele lá quando ele era lá quando ele estava lá no seu lugar, né? Ao qual Deus o colocou, né? E os tapinhas nas costas. E aí, Lúcifer, você é o cara, hein? Você, meu, nossa, você hoje mandou bem, rapaz, nossa, né? Então, tudo isso foi enchendo o coração de Lúcifer, né? Tudo isso foi trazendo para ele uma possibilidade de se tornar maior do que Deus. É isso mesmo. Né? Então, ou seja, nós vemos aí um ponto muito interessante que nós temos que avaliar, né? E aí, quando a gente entra para a palavra de Deus, né, a gente vê, né, essas questões, ela tem muita importância. Eu separei aqui um texto também, não, 2 textos que são muito dentro disso que nós estamos falando, pastor. Está lá em Romanos 12:12, textos muito conhecidos. Mas quando a gente às vezes lê ele, não tem um propósito para que a gente possa entender, parece que às vezes a gente só vai lendo, né, e não vai aplicando na nossa vida. É uma leitura, né, Vânia? Simplesmente uma leitura. Romanos 12:12, ele diz o seguinte, olha só, isso aqui, lembrando lá no Lúcifer, não vamos abandonar lá por enquanto, vai vendo. E aí depois a gente pensa em Adão. E olha esse texto de Romano como ele é muito sugestivo. Ele diz o seguinte, alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Nossa. Você vê que esse texto, e aí ele tem um outro texto, isso aqui está em Romanos. Nós temos um outro em Tessalonicenses, que ele diz exatamente a mesma coisa. O apóstolo Paulo está trazendo novamente o mesmo assunto. Olha só, alegrem-se sempre, orem continuamente, dê graças em todas as circunstâncias, pois a vontade de Deus para vocês em Cristo, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Né? Então, veja bem, o texto, olha aí, o texto que nós abrimos fala sobre que há um tempo determinado para todas as coisas, há um tempo para todo o propósito debaixo
né, debaixo dos céus. Então, há um tempo. Aí é claro, nós estamos falando esse tempo aqui, ele é o tempo de Deus, né? Ele não é o cronos do homem. O que a palavra está trazendo aqui? Ele está trazendo o tempo de Deus. Ele está trazendo ali, o Eclesiastes, ele está trazendo para nós aqui uma importância que nós possamos observar agora a estação que nós estamos e aquilo que o Senhor quer que nós possamos viver. E a forma que nós vamos viver. Né? Então, como que nós podemos interpretar as emoções? Primeira coisa, observando a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus está dizendo que há um tempo para todas as coisas. Então, quando eu coloco a carroça na frente dos bois, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo que esse tempo ele não precisa ser respeitado. O que importa é o meu tempo, é o meu querer, a minha vontade, é como eu devo agir. Né? Então, primeira coisa, como podemos interpretar as emoções? Como que um cristão, como que um líder, como que um pastor, como que um presbítero, como que um diácono, como que um irmão que chegou agora, entregou a vida para Jesus, converteu, batizou agora há pouco, ou talvez aquele que já está carcarás lá, já tem mais de 50 anos de crente, entendeu? Como que nós conseguimos interpretar as nossas emoções? Através da palavra de Deus. Exatamente. Então já tem aí a resposta de uma pergunta aí. Ó. Então, a Já palavra tem? de Deus, ela é o nosso auxílio, o nosso socorro, bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação, né? Então, o Senhor é o nosso pastor. E o Senhor, ele vai tratar essas emoções através da sua palavra. Exatamente. Então, fica uma Aí, dica aí. Leitura da palavra ajuda bastante. muito, muito bom. E você vê como é importante a gente entender esse fato que você falou, que às vezes a gente não presta nem atenção. Isso é geral, né? A gente está lendo a Bíblia, né? Escorrendo lá, e tem versículos, porque o ser humano, o próprio Deus, né, ele ensinou tudo isso dentro da palavra de Deus, aquilo que nós íamos passar, o emocional que nós temos. O emocional, a emoção, ela é tão perigosa quando a gente não sabe lidar com ela, que ela pode até nos destruir, né? Então, Deus, ele nos ensina a palavra, esse início do verso, né, trazendo de novo isso que você falou, e Eclesiastes 3:1, né? Ele vai dizendo que tudo tem o seu tempo. Então, o que que nós entendemos quando nós lemos lá o Romanos 12:12? Nós vamos ver que todas as coisas acontecem no tempo de Deus. O exemplo do diabo, né? Por exemplo, o exemplo do diabo, ele quis ser maior que Deus, ele passou, ele quis ultrapassar numa hora totalmente errada, né? Não era isso que Deus tinha para ele. Enfim, mas é assim que nós fazemos também, nós colocamos a nossa emoção, e povo, à frente daquilo que Deus tem preparado para nós. Agimos através das emoções. E quando nós agimos por aquela emoção que está dentro de nós, nós queremos para agora, para hoje, para ontem, nós não vamos andar. Nós paralisamos, né? Porque quando nós entendemos aquilo que Deus ensina, aí nós vamos caminhando, aqui a gente vai ver, se você pegar, eu sou apaixonado nos Salmos, né? O Salmo, nós vemos as declarações de Davi, né? Nós vamos ler uma quantidade boa deles hoje aí, viu, pastor? Nossa, os Salmos, a gente lê o Salmo 23, 22, 39, a maioria dos Salmos de Davi, né? 51, então. Gente, ele vai lidando com essas emoções, entregando tudo em Deus. Deus me dá um coração igual ao seu, né? Sabendo que ele não pode pular a estação, que ele tem que passar por aquilo, que ele vai, mas que Deus está lá dirigindo ele, já estando com ele, né? Porque ele está alinhado a essas emoções. Ele fica alinhado. Você pegar, né? Aqui tem tantos salmos, né? Para a gente ver, né? E
E você vai ver. E alinhando, expressando. Nós pegamos Ana também, né? A Ana, ela se derrama diante de Deus, que é um texto que todo mundo conhece, 1 Samuel 1:9, 4:11, né? Ela clama, chora, ela põe as emoções dela, por isso que a gente fala que as emoções vão para fora e vai para o trono da graça de Deus. E ela pede e entrega para Deus aquilo que para ela era impossível, que ela sofria, aquelas emoções, todo aquele caminho, né? O Vando pregou outro dia isso lá Sim, na sim. igreja dos jovens, né? Foi bem legal. Então, ela é uma mulher que ela entendeu que aquelas emoções ela tinha que viver de acordo com Deus, entregar no trono da graça de Deus, e ficou tranquila. O que aconteceu? Deus tratou dela e as coisas aconteceram no exato momento que deveria acontecer, né? E nós vamos ver Jeremias, vamos ver vários deles, nós decorremos a É a Bíblia. dor de Jeremias, né? Deus coloca uma dor em Jeremias lá no capítulo 4, falando sobre todo aquele mal, acho que se não me engano, do cativeiro Jeremias. babilônio, né? É, Isso. isso aí mesmo, verdade. E tem também, eu estava vendo lá sobre Davi, né? Com a arca em Obed-Edom, né? Isso. Essa sensação de que ele tinha de que a arca precisava voltar, né? Esse desejo, essa. O que eu percebo, pastor, você sabe que tem um texto lá em Mateus 6:22 que fala assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus É, olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, né? E aí forte. ele vem falando, né? O que eu percebo às vezes que nós somos, assim como Satanás, assim como Adão e Eva, né? Nós somos pegos por causa dos olhos, né? Por aquilo que a gente cobiça, por aquilo que a gente enxerga, por aquilo que a gente quer, que às vezes não é para ser nosso, né? E aí a gente vai criando sentimentos de destruição dentro da nossa vida. Porque isso, São querendo ou emoções não, vai que não destruir o ser sentidos. humano, né? Isso. As emoções, quando não controladas, né? Eu fui uma pessoa que eu tive assim, hoje eu acho que eu até tô melhorando, né? Mas eu tinha dificuldade de gerenciar as emoções. Para mim, todas as coisas eram todas as horas, todo o tempo. É mais ou menos assim: você comia, tomava banho, chutava bola, dirigia ao mesmo tempo. Todas as coisas precisavam Assobiava e acontecer. chupava a cana, né, Vandel? Exatamente, porque parece que nós vivemos, parece não, nós vivemos numa sociedade, agora ainda, então nem se fala, uma sociedade mediatista, né? Uma sociedade onde tudo é fast food, É né? verdade. Tudo é assim, ó, né? Tudo vai acontecendo rápido, tem que ser rápido, o entendimento tem que ser rápido, o culto Eu tem que era ser agora. rápido, o, é, daqui uns dias os caras vão querer entrar no culto da graça e paz e já voltar, entrar no carro e ir embora, porque daqui uns dias vão falar, pastor, não tem como colocar lá na porta da igreja, o senhor coloca uma casinha lá, só ora, abençoa, a gente passa de carro e vai embora. Porque as pessoas elas não estão conseguindo ter mais tempo e se preocupar, pastor, de gerenciar as suas emoções, de Exatamente. gerenciar aquilo que ela entende, aquilo que ela leu. Às vezes a gente lê algo, lê tão rápido, que a gente nem se preocupa em entender o que aquela frase está querendo dizer, qual o contexto, qual o momento que ela serviu, para quem serviu, né? Então começa de dentro para fora. A gente precisa entender, a gente precisa começar a se trabalhar de dentro para fora. Eu vou Exato. ler aqui um comentário da Larissa, ela fez uma resposta aqui, olha. Se a gente tiver a palavra como nossa base para toda e qualquer decisão, acredito que conseguimos aplicar na nossa vida. Né? Exatamente. Então, é claro, tá aí, tá certíssima a Larissa na sua colocação, né? A palavra de Deus, ela é a nossa, ela tem que ser a nossa base. É É a a base base do cristão, da daquele que serve a estrutura, é a Deus. nossa estrutura. Então, é aqui nós temos que recorrer. Agora sim, é claro que às vezes nós vamos ter dificuldade em aplicar determinadas coisas na nossa vida, sim. Mas por quê? Porque muitas coisas estão bagunçadas, né? Muitas coisas estão fora.
né? Ele quer dar Deus está assim. querendo te usar no inverno e você ainda está querendo ficar no calor. Né? Deus está querendo te usar no calor e você ainda está querendo ficar no inverno. Ou seja, a gente não consegue, às vezes, interpretar qual é a estação. E gerenciar as emoções é justamente isso. É entender. Né? É entender. Ó, uma das coisas que a gente precisa. Eu até me lembrei de um texto agora, não sei onde está, vou pesquisar aqui. Eu sei que foi Paulo, né? Que ele fala que ele sentiu dores de parto até que o evangelho formasse aquelas pessoas, né? Aqueles discípulos que estavam ali. Coríntios, né? Coríntios, Foi em Coríntios. olha lá, vamos pegar aqui, ó. Acho que foi em Coríntios, quando ele falou de parto. Gálatas, acho que é Gálatas, pastor. Bom, Carlos, eu muito Gálatas 4,19, olha lá, ó. Ele fala assim, olha, meus amados filhos, novamente eu estou sofrendo como quem tem dores de parto por vossa causa. E isso até que Cristo seja formado em vós. Né? Então, ou seja, ó, isso aí é o quê? Isso aí é uma emoção. É algo que está dentro do Espírito. É o Espírito Santo de Deus atuando em Paulo. E ele diz, olha, ele sente dores. É as emoções de Paulo a todo vapor. Para quê? Para que Cristo seja formado, né, nas pessoas. Então, e isso daí, a gente precisa, a gente vê como nós que estamos empenhados, buscando, tentando ser, olha, buscando em Deus transformação diariamente, constantemente. O salmista disse, né, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova-me a cada dia com o espírito inabalável. Né? Então é uma constância. Né? E vamos voltar aqui para o nosso estudo, que a gente deu uma saidinha, mas... Não, mas a gente falou bem. Então, agora a gente pode concluir, Wanda, tudo aquilo que, essa perspectiva que foi colocado, a gente pode concluir que esse é um assunto importante na perspectiva da Bíblia. Sim. A gente vê claramente isso. E todas essas expressões são convites para que possamos expressar essas emoções diante de Deus. Amém. Toda essa história que você contou, da perspectiva dessa nossa, talvez até uma ansiedade de querer as coisas, de se emocionar, eu quero hoje, eu quero amanhã, eu quero isso, quero fazer aquilo, estou andando, preciso andar, né? Então, tudo isso, essas emoções, nós temos que colocar diante de Deus, né? Para que Deus vai ajudar nós nos alinharmos, a ter esperança em Deus, viver as coisas de Deus, né? Alinhar na palavra, ter obediência, É isso aí. tudo que aprendemos, e aí a gente vai caminhando. Olha lá. Essa é... Pode falar. Pode falar, pastor. Não, pode continuar, desculpa. Não, é isso mesmo. É isso aí. E até mesmo, né, pastor, a maneira de Deus se revelar ocorre em termos de emoções, né? A gente vê essa... veja bem, quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, está dizendo que essas emoções, né, elas vêm de Deus. Então Deus deu o sentimento da alegria, da tristeza, do amor, da compaixão, da misericórdia. Mas com a queda, nós não podemos tirar a queda de cena. Com a queda, aí veio a raiva, a ira, o roubo, a inveja, a calúnia, a difamação, as enfermidades, as dores, os ciúmes. Então, todas estas coisas, eu falo, Satanás tem ciúmes, Deus tem zelo. Satanás tem raiva, Deus ele se entristece. Satanás não tem compaixão, Deus tem compaixão. Satanás tem ódio, Deus é amor. Então tudo aquilo que é contrário... São emoções, né? São emoções. São emoções, né? Mas Deus criou o homem com as emoções dele. Exatamente. Pai, do Filho e do Espírito. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Né?
Então, agora nós vamos ver aqui o comentário da nossa irmã Lourdes, vó do Mateus. Olha lá. Posso dar a minha experiência com Deus. Por tempo tive síndrome do pânico. Cantei muito. Ser forte e corajoso. Mas só quando me entreguei em oração a Deus, controlei. Isaías 4:10. Não desisti. Romanos 5:3. Né? Então nós vamos ler esses textos aí. A intimidade com Deus nos dá nos leva a controlar as nossas emoções. A intimidade com Deus nos leva a controlar as nossas emoções. Ou nos dá força, nos dá segurança. Então, veja bem, exato, o que a irmã Maria está dizendo é uma coisa muito interessante, porque quando a gente está passando por uma tribulação muito forte, porque às vezes a gente quer, o negócio tá feio pro nosso lado. Né? A palavra de Deus diz, olha, no mundo tereis aflições. As suas emoções vão ficar à flor da pele, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e vocês também vão vencer. Né? Então o que acontece? Né? Aí quando a gente descansa, aí o problema às vezes ele vai persistir, vai. Né? Descansar em Deus nem sempre, veja, o senhor lembra daquele texto da Bíblia, lógico, eu pergunto assim, mas o senhor lembra? O senhor é claro que lembra daquele texto da Bíblia que fala quando as irmãs de Lázaro chegam até Jesus e elas estavam muito ansiosas, porque Lázaro estava doente. João 11 ou 12. E aí, o que acontece? Né? Jesus não vai até Lázaro. Foram logo dando uma carteirada em Jesus. Ó, vai lá que teu amigo tá doente, meu. É Lázaro, não é qualquer um. É o teu amigo. É o cara que o Senhor ama. E já me deram a carteirada em Jesus. Né? E aí Jesus falou, olha, vou lá resolver essa parada, mas vai ser no tempo dele. Né? Exatamente. Então você imagina aquelas duas mulheres quando saíram da presença de Jesus, quando voltaram para casa e depois Lázaro faleceu, como é que estavam as emoções daquelas duas irmãs? Meu Deus, lê o texto, você vê, João 11. Como será que tá? Tanto é que elas já chegam dando numa voadora em Jesus, né? Quando Jesus chega, tipo assim, meu, agora? Isso é hora? Se o senhor tivesse vindo, ele não teria morrido. É isso aí. Cheia de... Porque as emoções delas já estavam, né? Mas elas não estavam entendendo que Jesus estava ali para fazer um milagre, que Jesus ia trazer a vida de Lázaro. Elas não estavam entendendo. Então por quê? Porque elas não estavam conectadas, seguras ali. As circunstâncias, né, pastor, às vezes nos tira da rota. As circunstâncias, às vezes, nos tira como é que eu posso falar? Do senso, né? Da vida de oração. E é isso que a Lourdes estava dizendo, né? Ela descentraliza toda aquela presença de Deus ali na nossa vida e vai fazendo com que a gente... Eu tenho uma pregação que eu ministrei uma vez, eu me lembro dessa frase. Aliás, essa pregação eu vou até repescar ela, viu? E uma dos tópicos falava assim, olha, não tome decisões permanentes em momentos de ira. Porque isso é verdade. Na ira, às vezes a gente toma muita decisão permanente, né? Eu não vou fazer mais. Eu não quero mais. Acabou. Chega, não vou. Por quê? Porque nós estamos irados. As nossas emoções estão totalmente descontroladas, né? Então, às vezes numa tristeza muito profunda, né? Nós temos aí a depressão. Hoje mesmo eu ouvi como tem crescido a depressão e como tem crescido o suicídio. Uma coisa que isso você ouvia pouco se falar, pastor. Agora por quê?
porque as pessoas não estão conseguindo. A falta de Deus nos corações, a falta de uma vida de oração, de uma busca, de uma intimidade profunda com Deus. Eu não estou falando só daquele que não conhece a Deus, não. Nós vemos aí uma grande quantidade de pessoas, né, que entraram no Santo do Santo, andaram com Deus, né, conheceram da palavra de Deus e estão se perdendo, né? Tem bastante comentário aqui, pastor. Deixa eu dar uma lida aqui para a gente. Vamos lá, vamos lá. Vamos abrir o Eu vou espaço para pedir aí eles para o Mateus já colocar para nós enquanto eu vou lendo aqui os comentários, o Isaías, o Romanos 5:3. Romanos 5:3. Para nós lermos, foi um dos textos que a nossa irmã Maria de Lourdes comentou. Eu vou ler os comentários e depois nós vamos ler. Olha lá, o Tiago ele colocou o seguinte aqui, olha. Deus vem me tratando na paciência e na ansiedade. Só na oração e intimidade com Deus consegui controlar essas emoções. Quando bate a emoção, é joelho no chão. Só Deus sabe. É isso aí. É isso. Né? É isso aí. Olha lá o que Romanos diz, Tiago. Olha lá, olha. E não somente isso, mas também nos gloriaremos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. A paciência, a esperança, e a paciência, a experiência, a esperança. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que foi nos dado. Olha aí. É tremendo, não é? E o Romanos 5, ele começa a dizer, ele tem um tema, né? E diz assim, a fé produz alegria. Isso, esse é o tema, exato. Olha lá, a fé produz alegria. Sim. Né? Muito lindo. Né? E é isso. E a gente vê que Deus ele se revela em termos de emoção, né? E, por fim, a descrição dos elementos dos frutos do Espírito. Olha lá, a gente vai ver, ó, amor, paz, longanimidade, benignidade, etc. E aí por aí vai, quem conhece os Temos frutos um do Espírito. Tadel falando sobre isso, sobre o fruto do Espírito. Se você tem dúvidas sobre isso, dá uma conectada lá na nossa playlist lá, que nós temos um Tadel falando sobre o fruto do Espírito. Tanto é que o Paulo, quando ele escreve sobre os frutos, né, e Isaías 11 também escreve, que são aquele que está dentro de Jesus, né, amor, paz, benignidade, longanimidade, são essas emoções que Jesus tem passa para nós aprendermos, e a gente vê que Paulo escreve para uma igreja que é de Gálatas. Isso aí, é claro que escreve para todos os cristãos, né? Mas uma igreja é uma das igrejas que não vivia nada de Deus. Olha lá. Tanto é que ele chega a falar que se alguém pregasse um outro evangelho lá, que fosse anátema. Exatamente. Então, você vê que ele começa a ensinar lá essas emoções que estão qualificando Deus, né? Que qualifica Deus, que é para eu e você vivermos isso, buscarmos e vivermos. Assim, sim, nós vamos ter uma natureza de emoção top, dentro do padrão de Deus. E aí vamos viver todas as nossas situações, nós vamos ter parâmetros para resolver. Vamos ficar tristes? Vamos, faz parte. Né? Faz parte. Né? Vamos chorar, emoção. Né? Vamos chorar, vamos ficar tristes, mas vamos alegrar, vamos crer, vamos buscar. Olha quantas coisas, emoções que Deus nos ensina. Às vezes nós ficamos tão atrapalhados, e agora, o que eu vou fazer? Né? Aí nós temos que olhar um pouco mais para cima, do céu, né? E saber como que Deus me ensinou a caminhar. Né? Aí a gente vai ter essa relação de emoções que Deus nos ensina e que dá frutos, né?
e que nós precisamos E, disso. pastorzão, Né? tem um texto aqui que o Tiagão ele compartilhou conosco, que está lá em Filipenses 4, versículos 6 e 7. É isso mesmo, olha só, é um Bom, texto muito conhecido. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ações de graça apresente seus pedidos a Deus, E a paz de Deus excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus, olha que né? legal. Então tá aí. É isso que acabamos de falar. É muito bacana isso daí, porque o que acontece, pastor? A gente vai tomando uma posição. A gente vai se curando, né? Deus, o Espírito Santo de Deus, ele vai tratando a nossa alma desse monte de entulho que a gente vai acumulando ao longo da nossa vida. Porque a ansiedade, né? Ansiedade, depressão, ira, raiva, um monte de coisas que essas coisas que vêm aos nossos corações, na nossa vida, são entulhos, né? A nossa vida, às vezes, ela é uma caçamba, e onde ela vai passando, ela vai entulhando porcaria. E quando a gente percebe, já está cheio de entulho, e aí, se a gente não se esvaziar, né? O que acontece? Dificilmente a palavra de Deus ela vai atuar na nossa vida. Não que ela não tenha poder, ela tem, mas nós estamos tão entulhados, tão cheio de tranqueira, de porcaria, que a palavra de Deus ela não penetra nas nossas vidas, né? A gente não pode esquecer, Vando, isso aí é um fato bem bacana que você está falando, né? E a gente não pode ver que nós temos o livre-arbítrio, né? Quando nós estamos com a cabeça desse jeito, que a gente não está nem pensando, nós escolhemos não ir para Deus. Porque você pega a Bíblia e fala, vou ler o quê? Eu estou desse jeito, não dá para mim ler nada, não dá para mim orar. Então, nós começamos a escolher coisas contrárias, né? É uma emoção que vai contra as emoções bíblicas, contra a visão bíblica, né? Onde você encontra apoio, segurança, você encontra todas as coisas de Deus e que você vai vivendo, vai buscando e vai acontecendo as coisas, né? Porque Deus trabalha, como diz lá o primeiro versículo do ensino, tudo ao tempo de Deus, né? Todos têm o seu tempo. Então, quando você tem essa visão bíblica de que as emoções elas são atributos divinos comunicados aos seres humanos, criado à imagem e semelhança de Deus, e nós vemos que nós vamos crescendo, né? Você já falou até de Adão, né? A gente observa e Deus, olha só, Deus ele encontrava com Adão todo dia para ter esse relacionamento, para buscar, para ele aprender, ensinar, né? Quando ele se afastou, ele caiu, né? Ele caiu, se escondeu, não teve mais encontro. E é isso que acontece. Quando a gente está com a cabeça cheia do lixo, né? A gente sabe que está errado, parece que nós estamos sem saída, esquecemos que Deus é soberano sobre a nossa vida, e aí esquecemos que na visão bíblica, na visão de Deus, Deus nos chamou para ter esse relacionamento, para viver todas essas emoções bíblicas que Ele disponibilizou para que nós possamos viver. E aí nós vamos ter êxito em tudo que fizermos. Amém? Amém. E, Pauzão, e aí, em cima disso que nós estamos falando, nós não vamos conseguir caminhar hoje, porque já está chegando o nosso horário. Passou rápido, hein, pastor? Nós estamos com uma galera aqui, pastor, 16, 17 pessoas aqui, né, compartilhando, acredito que aprendendo bastante conosco. E eu tenho 2 comentários aqui para ler, e depois que eu ler esses comentários aqui, eu quero compartilhar algo que eu acho que vai ser muito produtivo, né? Para a gente, assim, aplicar nas nossas vidas. A nossa irmã Sueli, ela disse o seguinte aqui, olha. Eu também estou sendo controlada nas minhas orações, paciência e ansiedade, né? Então, o que ela diz, né? Ela, muito provavelmente, ela está precisando de muita paciência e trabalhar muita ansiedade, né? E isso é uma coisa que eu acho que a ansiedade é a doença do século, né? É uma coisa que todos nós
Evandro, Jesus tratou lá 2000 anos Pois é, atrás. né? É uma coisa que a humanidade. Isso o senhor estava falando do Adão, né? A ansiedade foi um negócio que mexeu, né? Porque não faz sentido uma pessoa ela ter tudo na mão e por causa de uma única coisinha que não, né? Que não poderia, né? Só não mexe lá, né, Evandro? Não mexe. Não mexe lá, né? Parecia que Deus estava falando, não, pode mexer, né? Porque, então, assim, mas isso você vê que é do ser humano, essa questão, e a gente, como a Sueli falou, né? Ela está tratando isso em oração, ela está buscando, orando, né? Nossa, Deus E é o caminho. A Beth, a dona Beth, aqui, ela disse: olha, verdade, pastor. Antes eu era assim, quando eu pegava, pensava. Eu acho que ela quis dizer quando eu pecava, né? Quando eu pecava, pensava, nem vou orar hoje, ou ler a Bíblia. Pensava que eu era uma hipócrita, mas hoje não, tem erro. Quando eu erro, corro para Deus e Ele sempre fala comigo. Então o que ela quer dizer, né? Que às vezes o jugo do pecado, o jugo do erro, o jugo da falha, né? Ela geralmente, né? Porque Satanás ele veio para matar, roubar e destruir. E o que é esse matar, roubar e isso. destruir? É justamente isso. É matar a sua comunhão com Deus, é destruir os seus tempos, os seus momentos de intimidade com Deus, né? E é roubar mesmo todo o seu tempo que você pode dedicar para Deus. Então, por isso que ele sempre vai colocar coisas que vão tirar a nossa paz, que vão nos levar à ansiedade, à ira, à depressão, às dores, tudo. Tudo que este mundo tem para ofertar, a gente precisa entender, né? Então, quando nós falamos de coisas malignas, é para destruição, né? É para destruição. Agora, de que forma que nós vamos vencer isso? Como que nós vamos gerenciar, né? Você imagina, às vezes o camarada te dá uma fechada na rua. Eu fico na carne, irmão. Eu fico na carne, entendeu? Só que ali naquele momento você lembra do quê? Do seu testemunho, É verdade. você lembra daquilo que você é. Hoje o cara Isso tá te que eu fechando, falo. amanhã ele pode estar te vendo pregar lá no púlpito, né? E às vezes é isso que acontece, né? Às vezes você hoje está, né, ministrando e de repente você olha para uma pessoa ao qual você xingou no trânsito. Já pensou que situação difícil, que complicada, hein, pastorzão? Então nós temos que nos controlar, né? Não é fácil, né? Então a gente fica nervoso, bravo em qualquer. Eu sou uma pessoa que para ficar nervoso quase não fico. Eu sou muito calmo, né? É. Eu Deus está trabalhando, Deus tá trabalhando aí, mano. Meu Deus. pastorzão. E só Deus. E está tendo resultado. Olha o resultado que nós estamos tendo. Tá, mas tá doendo, viu? Tá doendo. É isso aí, mas é bom demais, né? Deixa Deus fazer. É. Só que eu falo, olha, não é fácil. E aí a Beth falou uma questão da hipocrisia, né? E a hipocrisia ela é uma das coisas mais terríveis, porque você tá cheio, É a né? Você emoção do tá todo diabo. entulhado e você tá com aquela máscara de feliz, É a emoção do diabo. né? Exatamente. A gente se olha no espelho e fala, não, tá tudo bem, e não tá tudo bem, né? A gente sabe que dentro de nós estamos machucado, ferido, ou às vezes com raiva, com ira, né? De algumas coisas, e aí a gente precisa tratar, né? Gerenciar as emoções, e aí entra, pastorzão, que eu queria compartilhar com o pessoal. Eu percebi que na minha vida, e eu queria dar um testemunho pessoal aqui agora, né? Eu percebi que na minha vida, muitos traumas, sabe? Muitos traumas foram acontecendo. E esses traumas, eles vão, de certa forma, quando não são tratados numa visão bíblica, na ótica de Deus, na visão de Deus, né? Eles vão tomando crescimento. É verdade. Era uma raiz, e agora virou uma raiz de Parece amargura, filha, né, Van? né? Uma ferida. E aí nós não vamos tratando. E quando você vai vendo que, meu,
poxa vida, eu poderia ter feito tudo diferente lá atrás, né? Eu e o presbítero Adriano, uma vez conversando, né? A gente estava falando justamente sobre isso. Poxa, rapaz, se nós tivéssemos a cabeça e a maturidade que nós atingimos hoje, há 10, 15 anos atrás, nós estávamos voando, Meu entendeu? Deus. Mas ainda nós estamos colhendo coisas das nossas vidas, de coisas que nós fizemos lá atrás e que nós estamos resolvendo essas questões em Deus. E Deus está tratando, né? Então, assim, mas é importante, e aí eu gostaria de deixar aqui um conselho, né? Até bíblico mesmo, né? Olha, sempre há tempo, né, pastor, da gente recomeçar. Recomeços são necessários, né? Não Então, necessário. se hoje, em nome de Jesus, você está sendo escravizado pela raiva, pela ira, tá dormindo com o gigante, o pastor sempre fala isso, né? Não dorme com o gigante, É não, verdade. né? Você dorme com aquela pessoa todo dia porque você não consegue perdoar, não libera perdão, vive com mágoa, vive uma coisa do É isso passado, mesmo. Isso né? E a gente está dando exemplos aqui. Nós vamos ter que seguir com essa aula para mais um Tadel, pastor, porque faltou assunto aqui. Tem bastante assunto para falar. Isso aqui eu considero glória. que foi só a introdução, porque nós vamos entrar nos Salmos e os Salmos vai trazer para nós bastante coisa, bastante assunto. E aí eu acredito que na próxima aula, não sei quem que vai estar aqui direcionando as aulas, nós vamos ver, mas independente disso, eu peço para que você que já está assistindo conosco aí, participando, convide aí mais pessoas, compartilhe esse vídeo, que na próxima terça-feira nós temos a continuidade desse Tadel. Nós E vamos fazer a parte 2, gerenciando as nossas emoções, parte 2. E nós vamos ir muito a fundo na palavra de Deus. Nós vamos trazer bastante conteúdo bíblico. Eu separei aqui vários salmos para nós lermos, né? E eu tenho certeza que vocês vão ser, assim como nós vamos ser ricamente abençoados, em nome do Senhor Jesus. E pastor, eu já gostaria de fazer minhas considerações finais, agradecer todo esse pessoal aqui, que bacana, todo mundo participando aqui, meu, muito bom mesmo, o pessoal participando com bastante amor, compartilhando aqui. E eu gostaria de agradecer aí o pessoal que está conosco. Amanhã nós temos o nosso Life Group. Você que puder participar online, participe. Tem o grupo dos jovens presencial. Você também que puder participe, né? E ficamos aí para a glória do Senhor. Pastor, das suas considerações finais aí, finaliza, pastor. amém. Eu também quero agradecer a todos vocês que estão aí juntos, né? E as pessoas que ainda vão ver esse Tadel, né? Esse ensino. E sou grato pela vida de cada um de vocês que estão aí. Nunca se esqueça que Deus, ele nos amou na cruz e morreu por nós. Então, mesmo que a gente ainda possa passar por fortes emoções, essas ansiedades, Deus ele está esperando você. Jesus espera você, porque ele te amou. O diabo gosta de jogar uma seta, sempre dizendo que, e agora? Agora você perdeu, e não sei o que, blá, blá, blá. Não, Deus ele te ama. Jesus Cristo ele te ama. Sabe? Então, tem essa volta, tem o perdão, e é assim mesmo, nós estamos vivendo, alinhando todas essas emoções, e semana que vem tem mais, vai ser maravilhoso, né? Então, sou grato a você. Eu queria fazer uma oração para a gente deixar aqui, para que nós possamos ter uma noite de sono bacana e um dia amanhã abençoado. Senhor Deus, Amém. em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui na sua presença, nós queremos agradecer por esse período que estamos juntos, nessa mesa, sentados, e aprendendo a tua palavra, queremos pôr em prática tudo que aprendemos, e que o Espírito Santo nos faça isso, visite o nosso coração, ele tenha morada no nosso coração, e que ele possa estar sempre, quando nós buscamos, nós sendo revelados pela sua palavra. E é isso que nós pedimos. Dá uma noite de sono abençoada para cada um de nós, e um trabalho amanhã
dirigido pelo Teu Espírito Santo, Pai. Cheio da luz e da Tua presença, nos ajudando a resolver todas Amém. as questões. É isso que nós pedimos, crendo que já recebemos, porque estamos pedindo em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Uma boa noite, um beijão e um forte abraço. Amém. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.